E para falar sobre um assunto muito interessante, que é a inovação e inteligência artificial, a gente traz aqui Alex Ribeiro. Boa parte do orçamento de inovação está migrando para IA. Fala um pouquinho assim, o que é a Evo, o que ela faz? A Evo ela é uma plataforma global de gestão de inovação para grandes empresas. O nosso principal produto, o carro-chefe hoje, é a central de ideias. Petrobras, Vale, Nestlé, Vivo, tem programas de ideias e estão com a gente, gerando retorno a partir do potencial inovador de seus colaboradores, né? CEO da Evo Brasil, especialista em inovação e inteligência artificial e mentor de várias startups. A gente está fazendo um polvo na pressão com arroz negro. O que vocês têm de planos de crescimento, de faturamento para os próximos 5 anos, ali até 2030, 2031? Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Receita de Negócio, o seu podcast sobre empreendedorismo, gestão de empresas com toque de gastronomia. E para falar sobre um assunto muito interessante, que a gente já inclusive abordou outras vezes aqui no canal, que é a inovação e inteligência artificial, a gente traz aqui Alex Ribeiro, CEO da Evo Brasil, especialista em inovação e inteligência artificial e mentor de várias startups. Alex, é um prazer enorme ter você aqui. O prazer é meu, Fê. É prazer aí todo mundo que tá ouvindo a gente também, vai ser super massa. Tô animado tanto pelo papo quanto pelo nosso prato aí também. Ah, o prato, né? Acho que é bom até informar o pessoal. Geralmente a gente faz aqui na bancada, às vezes a gente troca um pouquinho, mas dessa vez, como tá na pressão, a gente tá fazendo um polvo na pressão com arroz negro. Então a gente vai servir daqui a pouquinho, quando ele estiver pronto. E para quem não me conhece, sou o Felipe Spritzer, eu fundei e vendi a maior empresa de consultoria de investimentos independente do país. E hoje eu falo sobre empreendedorismo e gestão para incentivar você que quer empreender ou para você que quer ser um líder melhor. Então não esqueça de deixar seu comentário, seu like, se inscrever no canal e compartilhar com pessoas que se interessam pelo tema. Alex, para a gente começar, conta um pouquinho da sua história. Você tem uma carreira interessante, o que você estudou, como é que você chegou na Evo? Fala um pouquinho da sua carreira como um todo. Boa, cara, a minha história ela é um pouco torta, assim. Então sempre quando alguém me pergunta isso, eu tento pensar em 3 momentos principais, assim, que acho que foram momentos de decisão, de grandes transformações que me trouxeram até aqui, né? O primeiro ainda foi na escola. Acho que eu não era um bom aluno, longe de ser, acho que o aluno preferido ali dos professores, né? Não ia muito bem, não gostava de estudar. E aí fui chegando mais próximo, né, da época de vestibular ali do colegial. Minha mãe começou a ficar preocupada, né? E aí, o que vai ser desse menino? E aí eu lembro que ela conversou com um tio meu, que era professor de ciência da computação da USP, do CASA, inclusive. E falou, pô, não quer levar o Alex lá na USP, passar um dia com você, de repente sensibiliza aí ele, né? Ele me levou e... Você não sabia o que você queria fazer ainda? Eu não sabia o que eu queria fazer, assim, nem pensava muito em vestibular. E mãe é uma coisa, né, assim, cara, vai saber... Realmente aquele dia foi transformador, né? Assim, eu passei o dia com meu tio lá na USP e eu saí de lá decidindo que eu queria fazer engenharia numa universidade pública. Então, assim, foi um momento de transformação que, assim, mudou completamente minha história a partir daí, né? Então, esse foi o primeiro momento. O segundo, né, quarta, já alguns anos depois, fazendo engenharia na Unicamp. E quarta para eu decidindo que não queria ser engenheiro, né? Assim, que não tinha me encontrado ali, que não estava gostando e não me via, pô, chão de fábrica e tudo mais. E aí eu comecei a me jogar nas organizações estudantis, né? Assim, tentar entender, não quis largar o curso, mas quis entender, assim, quais eram as outras possibilidades que eu tinha. E, pô, rodei várias organizações e me encontrei bastante na EJ, né? Na empresa Júnior. E... pô, a gente tinha uma empresa júnior que ela era dividida o escopo entre engenharia e gestão, né, e administração. Então comecei a participar de vários projetos relacionados a empreendedorismo, inovação, negócios, né, participar de vários eventos sobre isso, vender projetos sobre isso. E aí eu me encontrei, assim, de alguma forma, cara, faculdade toda no pau, prova passando, cara, e eu fazendo projeto, me divertindo ali com a EJ e acho que mais uma vez descobrindo e tomando uma decisão de que o caminho que eu queria seguir não era da engenharia, mas esse do mundo de inovação, negócios e empreendedorismo. Tá? Então essa foi uma segunda transformação muito grande. E a terceira, já estava em São Paulo, né, e estava estagiando na WeWork, especificamente no WeWork Labs, que é uma unidade de aceleração, uma equity free de startups que a WeWork tinha. E para quem não sabe, a WeWork é uma empresa global, né, de coworkings. E eu tava, tinha me encontrado ali também, de alguma forma, pô, o time era sensacional, a comunidade de empreendedores que a gente acelerava ali dos prédios também era animal, e eu tinha me encontrado ali mais uma vez, né. Eu tava morando em São Paulo, mas eu ainda não tinha terminado a faculdade, eu tava
mais ou menos 80% ali do curso. E, cara, comecei a me engajar muito, mais uma vez, em um momento perigoso, né, da faculdade ali. Cara, é a finaleira, você precisa estar forte ali para conseguir terminar as matérias de engenharia. E aí, cara, assim, eu voltava 2 vezes por semana pro interior para conseguir assistir aula, para fazer prova, ficava varado para estudar. E, tipo assim, não tava funcionando, né? Assim, não conseguia nem ir bem lá, às vezes deixava de fazer as coisas bem no trabalho também. E aí eu tive que tomar uma decisão, né? Será que assim, ou eu vou precisar voltar, né, terminar a faculdade ali na Unicamp, ou eu me jogo aqui de vez nisso que eu tô adorando, que eu me encontrei e sigo vida aqui. Aí eu decidi largar a Unicamp, né? Eu imagino minha mãe, caraca, depois de tudo, né? Meu Deus do céu. Mas aí eu decidi fazer um dropout ali na Unicamp, sair e seguir meu sonho ali e apostar no que eu estava fazendo. Não tinha saído completamente, porque eu precisava manter o vínculo ali com a Unicamp, né, para continuar estagiando. Corta, um mês depois, a WeWork ela faz uma tentativa mal sucedida de IPO e entra numa crise gigantesca, né? Assim, eu brinco que na época eu era um estagiário que tinha acabado de largar a faculdade em uma empresa que podia falir a qualquer momento. Então, assim, tava numa situação difícil mas eu continuei a seguir até por inocência, aquele tipo de inocência que a gente tem em alguns momentos, mas que a hora que a gente olha pra trás, assim, a gente agradece por ela. Cara, eu não conseguia imaginar, assim, a WeWork era uma empresa que tinha uns 20 prédios só em São Paulo naquela época. Assim, cara, como que isso vai evaporar, assim, cara? Como que vai falir um negócio? Não é possível, né, que isso vai acabar do nada, assim. Eu não conseguia... Difícil de acreditar, né? Tem umas empresas que são tão presentes que você fala assim, cara, não tem como. Essa empresa dá dinheiro, a gente compra lá. Um exemplo era Americanas, né? Sim. Com presente estava na vida das pessoas e fala assim, cara, como assim vai quebrar? Tá aqui fisicamente. Exato, né? é muito tangível, né, cara? Assim, você não imagina, você tem 20 e pouquinhos anos, cara, você não consegue, você não entende os mecanismos assim, mais complexos de negócio ali, que às vezes realmente acontece, né? Mas na época, cara, assim, fui agraciado pela minha inocência e segui forte ali na WeWork, continuando. E assim, para quem quiser entender melhor, assim, um pouco da minha gastrite aí nesse momento, acho que essa história ficou muito famosa. Obviamente ela era muito famosa no meio de empreendedorismo e startups ali, inovação, mas ela ficou muito famosa, ela furou essa bolha por conta da série que a Apple fez, né, We Crashed. Foi uma série, acho que o Jared Leto com a Anna Hathaway. Então, assim, foi uma série animal ali, ela conta muito desse momento, né? E aí, beleza, continuei lá, passou um mês, assim, meu time foi caindo. Era assim, o WeWork Labs, ele não fazia parte do core da empresa, né? Então, ao mesmo tempo, era um time caro. E aí, eles foram cortando as pessoas, uma a uma ali do meu time, cara, pessoas que eram patrocinadoras minhas ali dentro, que eu contava muito e esperava que fossem me ajudar a ser efetivados para eu poder me desvencilhar de vez ali da Unicamp. E aí, cara, assim, fui perdendo um a um, até que ficou eles não quiseram matar a iniciativa de vez, né? E aí tem uma parte muito legal ali na série que fala, cara, a gente precisa matar o WeWork Labs e tal. E aí o fundador da WeWork fala, não. E aí quando eu vi essa parte na série, eu lembrei na hora, assim, né, do que eu passei. E aí, cara, assim, ficou só eu. Você consegue explicar rapidinho só o que... Porque o WeWork, acho que a maioria das pessoas conhece, né? Mas o que era o WeWork Labs? Qual era a diferença dela pro WeWork? Legal. O público principal ali da WeWork, né, obviamente tinha de tudo, né? Você tinha empresas grandes, você tinha profissionais liberais, individuais, que tinham escritórios, né? Então todo mundo ali podia comprar uma sala, podia comprar, né, era um modelo de assinatura, na verdade, que você fazia ali, né? Uma sala, um andar, enfim, o prédio inteiro, eventualmente, como era com o Bradesco e com o Itaú no Cubo. Só que boa parte do público da WeWork eram startups, né? Assim, e aí, assim, como que a empresa podia gerar mais valor para as startups naquele momento, para além do próprio espaço físico que ela oferecia, né? Cara, de fato, impulsionando essas startups, acelerando elas, para que elas pudessem crescer e pudessem também contratar espaços cada vez maiores, né? Aumentar time. Então era uma estratégia de gerar valor para as startups ali, que era um público relevante, um dos top tiers deles. Startups crescem os times, startups contratam, né, espaços de trabalho maiores, com mais estações de trabalho, e aí essa era a estratégia. Então, a gente fazia uma aceleração, conectava as startups para gerar negócios, fazia mentoria com essas startups, conectava elas com uma rede grande, né, de mentores ali também. Tinha muitos benefícios também, a gente tinha parceria com a AWS, eles tinham créditos de nuvem. Então era assim, tudo que a gente fazia ali para ajudar essas startups a conseguirem crescer
e, né, por consequência, contratarem espaços maiores. Era basicamente isso. Entendi. Sentido. E aí você estava no WeWork Labs, você estava falando da cena do filme que você viu que o fundador não quis cortar, Exato. e você estava lá como um dos últimos bastiões, defendendo o castelo. Era estagiário, então não era um headcount caro, assim, fazia sentido para manter a iniciativa e não matar ela, manter ali um headcount de estagiário. E aí, né, trouxeram um gestor, que era um gestor de prédio, né, o WeWork sempre tinha os community managers, que eram era o gerente dos prédios, né, e, pô, um cara que virou um super mentor meu depois, e ele tinha 2 chapéus ali, ele cuidava dos prédios dele e ao mesmo tempo me gerenciava ali no WeWork Labs. Aí eu comecei, cara, perpassar e navegar por pontos cegos que foram criados naquele momento, né, de reestruturação, de crise, porque eu não tinha orçamento, assim, não tinha time, mas eu não tinha, cara, eu tinha liberdade, assim, né, ninguém tava ligando muito pro WeWork Labs naquele momento, cara, queria salvar o negócio principal. Então, assim, cara, eu tive muita liberdade para chegar com os empreendedores, cara, reconstruir todas as iniciativas ali com eles, sem muita gente falando, cara, você é estagiário, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Tive muita liberdade, né? E eu tinha esse gestor ali que ele era um patrocinador muito grande, me apoiava muito. E aí, cara, consegui navegar, foi meu primeiro contato direto com o intraempreendedorismo, né? Assim, realmente me senti intraempreendendo dentro da organização. Cara, a gente conseguiu transformar o WeWork Labs naquele momento, assim, que tava, né, aos pedaços, né, no momento do IPO, em uma das comunidades mais vibrantes ali de startups e de empreendedorismo do Brasil naquele momento. E a gente começou a expandir, assim, eu tinha essa ambição, cara, eu queria levar o Labs para todos os prédios da WeWork, e a gente começou a fazer algumas iniciativas lá para conseguir fazer isso. E uma das startups que a gente prospectou num prédio lá que não era um dos prédios originais que o Labs tinha unidade, chamava Evo, né, e era uma empresa que tinha ficado, pô, acho que encantada com o trabalho que a gente tinha feito de comunidade ali junto com os empreendedores. E, cara, assim, a gente começou, acho que a gente se apaixonou mutuamente ali e aí o resto da história aí dentro da Evo. Mas acho que parte desse contexto, dessa história ali na WeWork que eu cheguei a Evo e até esse momento. Ah, que legal. Então você conheceu a Evo por causa do seu trabalho no WeWork Labs. E aí fala um pouquinho, assim, o que é a Evo, o que ela faz? Legal. Alguns clientes, alguns cases interessantes. Boa. Cara, de forma bem resumida, assim, a Evo ela é uma plataforma global de gestão de inovação para grandes empresas, né? E nosso objetivo principal, assim, é gerar resultados reais para essas organizações a partir da inovação. E a gente surge num momento bem interessante de mercado, né, que começou há algumas décadas. Cara, antes inovação era muito sinônimo de P&D, era muito sinônimo de geração de patente ou de novos produtos, né? E a maioria das empresas investia muito nisso, que é ótimo, mas começou a surgir um outro tipo de inovação, né, que é focado mais nas pessoas e que é mais focado na dispersão da inovação como um todo ao longo da organização. E por isso surgiu a necessidade de você ter áreas que fazem essa gestão, né, ao longo da organização. Então são as áreas que a gente conhece hoje de inovação, né, de gestão da inovação. E obviamente, à medida que essas áreas foram se profissionalizando, então, cara, assim, a hora que elas começaram a ter processos, precisaram mensurar resultados, elas obviamente precisavam de softwares ou sistemas para conseguir gerir, né, esses processos. Então, da mesma forma que um diretor de vendas, uma área de vendas, precisa de um CRM para fazer uma gestão, né, do pipeline, dos números, essas áreas de inovação, elas começaram, de fato, a precisar de sistemas para organizar todo esse processo. E aí a Evo ficou muito especialista, a gente começou a se destacar por um tipo de inovação muito específico, que a gente costuma dividir, né? Você tem inovação mais transformacional e radical, aquela inovação que realmente gera grandes saltos para as empresas, mas tem uma inovação que chama inovação incremental. É aquele tipo de inovação, né, com saltos um pouco menores e específicos, mas que quando feito em escala, ele gera grandes resultados para a organização. E também é uma inovação menos focada em produto e mais focada em processo, né? Enquanto que as empresas normalmente têm, sei lá, produtos e SKUs na ordem de dezenas, centenas, né? Cara, você tem milhares de processos dentro da organização, né? Mas a única forma de você conseguir inovar em termos de processos, cara, é a partir das pessoas que estão executando esses processos no dia a dia, né? Então a gente ficou muito especialista nisso, inovação incremental, inovação focada em processo, inovação a partir das pessoas, que é o intraempreendedorismo, né? As pessoas da organização sendo de fato aquele grande catalisador que gera e que drive a inovação na empresa.
Eu acho isso muito importante, porque como você falou, a inovação ela tem vários caminhos diferentes, né? A inovação cria um novo produto e tem o potencial de aumentar muito receita, inovação por corte de custos, então você melhora os processos e reduz, mas o conhecimento está disperso na sociedade. Uhum. E tem muitas pessoas que estão ali, vamos pegar uma fábrica como exemplo, estão no chão de fábrica, e ela percebe que se você mudar essa ferramenta desse ângulo para esse ângulo, o processo ali na linha de produção vai aumentar em 10%. Uhum. E quando você faz isso multiplicado por N vezes, Exato. por N funcionários, N pessoas que estão ali, né, pensando e querendo melhorar a companhia, o potencial que você tem de crescimento é muito grande, porque é muito melhor ter toda a empresa pensando em inovação do que ter só os executivos pensando, né? Mas como é que vocês atuam especificamente nisso? Você falou, cara, a gente tem um software, um sistema que ajuda a gente a potencializar o intraempreendedorismo das empresas. Como é que ele funciona? Legal. Cara, só fazendo um complemento, que acho que você fez uma leitura, acho que incrível do potencial realmente que é essa inovação a partir do intraempreendedorismo. Tem um dado de um livro que eu indico para todo mundo, que chama Organização Guiada por Ideias, onde ele justamente faz uma pesquisa e compara o retorno que era trazido pelas inovações que vieram do executivo e as inovações que eram realizadas ali a partir dos programas de ideias da organização. E aí ele chegou nesse statement, né? 80% do resultado do potencial de inovação de uma organização está na linha de frente. Cara, você tem muito mais processo do que produto, né? Você tem muito mais potencial, às vezes, de ter um retorno com hard saving, né? Do que, às vezes, com a geração de novas receitas por novos canais. Então, assim, cara, o potencial de inovação é muito grande. Só que o processo, cara, você precisa da pessoa ali que vive aquele problema no dia a dia para conseguir identificar aquela dor e já trazer uma solução. E o grande problema disso, cara, assim, a inovação a partir das pessoas, ou a inovação a partir de programas de ideias, ela é muito antiga já, assim, né? Ela remete ao início do século XX com as caixinhas de sugestão, né? E os programas de melhoria contínua depois da Toyota, né? Então, assim, com os colaboradores e a cultura Kaizen de melhoria contínua, onde as pessoas, né, percebiam os problemas e davam ideias para melhorar, né, aqueles problemas da organização. Só, cara, assim, nunca existiu um canal, como você bem falou, cara, assim, é preciso, quando você multiplica isso por N vezes, é aí que a mágica da inovação incremental aparece. Quando você faz uma inovação, cara, por conta de uma mudança de layout ou de algum processo, se você for olhar apenas para aquela inovação, talvez você fale, cara, pô, nem vale a pena, eu não vou investir nisso. Só que quando você pensa no portfólio de iniciativas que um programa de ideias, um programa de inovação focado em empreendedorismo pode apresentar, cara, é um retorno na casa de dezenas, de centenas de milhões por ano. Só que, cara, como que você faz isso em escala? Deixar uma caixinha de sugestão, né, igual era feito antigamente? Cara, não. Então, assim, a Evo, o nosso principal produto, o carro-chefe hoje, é a central de ideias. É uma caixinha, vou simplificar ao máximo aqui, o time de produto vai ficar super bravo comigo. Cara, é uma caixinha de ideias digital, mas turbinada. Então imagina, cara, uma interface onde os colaboradores conseguem entrar, ele tem um feed, que ele consegue ver campanhas, ou seja, desafios que a organização já... Então, cara, como podemos diminuir o desperdício de água no processo de produção de alguma coisa? Sabe? Ou como podemos melhorar a experiência do cliente e gerar retorno? Então, assim, ela gera várias campanhas. Os colaboradores podem entrar nessas campanhas e dar ideias de melhorias, né, de inovações ali para conseguir atingir esse objetivo. E aí elas têm um feed, estilo rede social, onde elas conseguem ver as ideias de todos os colaboradores e interagir. Elas têm um ranking, uma estrutura gamificada, onde elas conseguem competir com toda a organização, os colaboradores mais inovadores. E aí você tem um fluxo de aprovação por trás, onde, cara, você consegue profissionalizar esse processo. Né, cara, assim, primeiro essa ideia ela vai passar por um comitê de inovação que faz uma triagem, e aí depois isso passa para o gestor da área, que a inovação se endereça, e aí isso depois vai para a diretoria, e aí você tem diferentes caminhos, né? Se é uma ideia muito inovadora e precisa de um orçamento muito grande, ela vai para a diretoria, e ela tem que passar por um business case, se não ela vai direto para o orçamento da área. Então, cara, a gente conseguiu profissionalizar, né, e digitalizar esse processo, que, cara, assim, eu quando estava na WeWork, eu conhecia muito a inovação também, né, a inovação que a gente ouvia, inovação de startups, de transformação digital. Eu não tinha noção do tamanho e do quanto as empresas já estavam fazendo, né, e gerando resultados a partir de intraempreendedorismo e programas de ideias. Então eu vi esse potencial logo com os logos, né, que a Evo tinha. Então, cara, a gente tem
Petrobras, Vale, Nestlé, Vivo, todas as principais empresas ali do Brasil, de uma forma, têm programas de ideias e estão com a gente, gerando retorno a partir do potencial inovador de seus colaboradores, né? Que legal. Então hoje você atende majoritariamente grandes empresas, é isso? Sim, cara, assim, a maioria mais de 1 bilhão de faturamento. 1 bilhão? 1 bilhão de faturamento de reais, né? E sempre mais de 100 colaboradores, assim, a mediana é bem para cima, assim, né? Sim. Mas sempre grandes empresas. E acho que esse processo, né? Primeiro a gente digitalizou esse processo em um momento onde só tinha consultorias, né? Consultorias, cara, faça um programa de inovação de ideias focado em empreendedorismo. Legal, vou fazer. Aí utilizava uma planilha, né, utilizavam alguns softwares ali para ir gerindo, mas você não tinha uma interface para o colaborador interagir, para o colaborador se engajar nesse processo. Então a gente vem como essa primeira solução, e depois, obviamente, já existiam algumas no mundo, mas, cara, começaram a surgir outros problemas, né, outras soluções começaram a surgir também de idea management. Hoje a gente tem outros concorrentes aqui no Brasil, e aí que entra também a inteligência artificial, cara, assim, como que esse processo acontece? Às vezes uma ideia demora 90 dias para ser aprovada. Não, cara, inovação incremental focada em processo, cara, tem que ser no volume, tem que ser na velocidade, você tem que implementar o máximo de boas ideias possível para você ter retorno. Então, cara, a gente utiliza inteligência artificial hoje na plataforma já para conseguir diminuir esse lead time, para conseguir ajudar os colaboradores a impulsionarem ali as suas ideias, terem ideias melhores. Então, essa foi a nova fase aí que a gente vem atuando também em relação ao produto. Legal. E estou pensando aqui agora, você falou sobre inteligência artificial na plataforma, que é uma coisa que muitas pessoas já estão fazendo ou querem fazer. Essa parte de inteligência artificial, vocês desenvolveram algo próprio ou vocês têm um plugin em alguma plataforma tipo GPT, Claude? Cara, começou com plugin, né? Especificamente a gente usa toda a estrutura Stack Azure, então a gente sempre utilizou nas funcionalidades do nosso produto, né? Sempre utilizou plugado ali um modelo mais genérico da OpenAI, que é o GPT. Mas recentemente a gente teve até a gente foi contemplado com um recurso do FINEP, né? Do FINEP Mais Inovação, que tinha uma temática focada em construir modelos de inteligência artificial focada em temáticas específicas. E, cara, assim, a gente acertou ali porque a gente fez justamente um modelo uma LLM, né, um modelo de inteligência artificial focado em inovação, que é o tema do FINEP. Então, ele está totalmente ligado às diretrizes ali do governo. Então, são 9,5 milhões de reais que a gente tem para conseguir investir, construir um modelo de linguagem de inteligência artificial focado em inovação e construir novas aplicações de inteligência artificial dentro do nosso produto. Então, assim, além de utilizar grandes modelos para alguns casos específicos, né, modelos mais generalistas, a gente também está construindo e, tem um time de 15 pessoas, quase 20 pessoas já focado hoje em construir essa LLM, essas novas aplicações. Que legal. Então vocês receberam esse valor do FINEP para esse desenvolvimento e esse é um budget que dá, assim, 10 milhões vocês conseguem fazer. Como é que está o andamento desse projeto? Cara, é um budget que ele é perigoso, porque, cara, assim, quando você vai treinar uma LLM, assim, a gente está falando sobre, cara, assim, o nível de hardware que você precisa para conseguir fazer isso, cara, é muito grande. Assim, são placas que você tem que importar dos Estados Unidos, e aí você vai entrar dentro de uma guerra comercial ali, Estados Unidos e China, e aí demora 6 meses para chegar, e, cara, assim, o custo é gigantesco. Então, assim, é um orçamento que ele é relevante, mas, assim, ele tem que ser muito bem... As escolhas são muito importantes. Então, assim, hoje inclusive, assim, é uma discussão muito relevante. Cara, você vai utilizar um modelo genérico, uma LLM de mercado para fazer as suas aplicações dentro da plataforma, ou você vai construir, treinar, fazer o fine tuning, que a gente chama, né, de uma LLM específica para o domínio de conhecimento que você quer. O que vale a pena? Cara, não tem resposta certa para isso, né? Assim, cada caso é um caso específico. A SLM, obviamente, a tese é que a LLM focada, né, que você vai conseguir ter maior domínio e especificidade dentro daquele domínio de conhecimento, e obviamente ela vai ser mais assertiva, ela vai ter menos alucinação, e ela pode ser mais barata do que uma LLM genérica. Tem escolhas muito específicas que você precisa fazer, né, no sentido, cara, onde que eu vou usar uma LLM de mercado, onde que eu vou fazer vou utilizar uma LLM treinada dentro de casa. Isso faz muita diferença, né? Então existe essa questão no mercado, por exemplo, cara, o que é melhor para eu construir a minha funcionalidade dentro do meu produto? É eu me plugar dentro de uma LLM de mercado ou eu construir uma LLM própria? No passado, cara, era muito claro
no passado que eu digo, quando a gente fala de inteligência artificial, falando de 2 anos atrás, né? Era muito claro que, assim, pô, a gente tinha modelos de o GPT-4, ainda alucinava muito. Eu falei, cara, é inevitável que a gente vai precisar treinar modelos de linguagem específicos para ele dar conta de domínios de conhecimento mais estreitos, né? Então, quando você partia para um contexto de domínio de conhecimento muito específico, o GPT ia lá e acho que alucinava completamente, né? Sim. Só, cara, assim, a hora que começa a chegar GPT 5.1, 5.2, começa a surgir Claude, cara, assim, os modelos genéricos, eles começaram a ser bons em praticamente tudo e alucinar pouquíssimo. Então, o que a gente vem aprendendo em relação a isso? Cara, treinar uma LLM é inviável, não faz sentido nenhum. O que faz sentido é você treinar uma SLM, né? É um pequeno modelo de linguagem. Então, enquanto que um modelo de linguagem grande ele é treinado nos trilhões de parâmetros, a gente pega modelos de linguagem menores, e eles são mais baratos para executar, tem, sei lá, 10, 12 milhões de parâmetros, e a gente treina eles para cenários muito específicos, é uma tarefa. Então a gente cria uma funcionalidade e a gente tem uma SLM específica para aquela atividade. Então o projeto do FINEP, a inovação é isso, né? É um projeto de inovação, é um projeto científico, a gente tem a universidade junto com a gente ali. Cara, a nossa proposta inicial era fazer uma LLM de inovação. Agora o nosso objetivo é fazer várias SLMs, pequenos modelos de linguagem com objetivos muito específicos. A gente até lançou um artigo científico junto com a UFES, né, que é a Universidade Federal do Espírito Santo, que a gente está trabalhando. Sei lá, a gente tem um problema dentro do produto que é uma fase de triagem. Então as organizações recebem milhares de ideias, só que os colaboradores eles aproveitam para, cara, fazer sugestões do tipo, cara, eu quero um aumento no meu VR. E aí as organizações têm um trabalho gigantesco para filtrar nessa primeira fase, cara, o que é de fato uma ideia inovadora e o que não é uma ideia inovadora. Sim. E aí, cara, você tem, para cada empresa isso é inovação, a definição de inovação é específica, né? E aí a gente apostou nisso, cara, é um baita de um problema. Né? As organizações, elas perdem em média 22 dias uma ideia só na fase de triagem por conta do volume. Cara, não, vamos atuar em cima disso. E, cara, a gente treinou uma SLM, nesse caso, específica para essa dor, e a gente conseguiu aumentar de 88% a eficiência contra o julgamento humano, então você compara com o que o humano classificou, né? E, cara, 88% para 92% ou 93% da SLM. Cara, não é crítico, né? Não é um processo que ele é crítico, mas quando você olha para medicina diagnóstica, ou quando você olha para outros tipos de problemas mais específicos dentro de inovação mesmo, cara, cada ponto percentual que você aumenta de eficiência frente a um modelo genérico de linguagem, você vai ter Não, é muita coisa. Foi o que você falou, né? Inovação incremental é de pouquinho em pouquinho. Então, cara, com uma ideia a mais que você aprova, pode mudar o budget insanamente. Pode aumentar a receita, pode reduzir custos. Exatamente. Realmente é muito legal. Eu nunca tinha pensado sobre, só para explicar quem está assistindo, né? LLM é Large Language Model, né? O SLM seria Short Language Model, então modelos mais específicos para atuar em dores específicas, e é algo que realmente faz muito sentido e que a gente vê que acontece ciclicamente com empresas, né? Uhum. Uma empresa é montada, cresce pra caramba, fica boa em muita coisa, mas começa a ter várias brechas, e aí pequenas startups vão lá para começar a resolver esse problema. Exatamente. E muito interessante esse ponto. Eu tenho outras perguntas para fazer, mas eu acho que o polvo já está pronto. Então vale a pena a gente começar a montar nosso pratinho aqui, botar para servir, e a gente volta com bate-papo em alguns minutos. Para quem está em casa, é o clássico corte de 1 segundo aí. Vamos lá. Chegou nosso polvo, que foi feito na pressão, junto com arroz negro. E aí vocês podem ver o que é essa parte aqui, né? Eu coloquei uma cebola roxa para cozinhar junto com dentes de alho. E aí, por mais que não seja muito bonito, ele ajuda bastante no sabor. Então a gente vai pegar e botar aqui uns tentáculos do nosso querido convidado. Tá bonito demais, hein? Tá bonito, você vê que ele tá se desfazendo. O cheiro tá bom também. Aqui é ao vivo, cara. Como é que tem espaço pra passar debaixo da mesa? Essa mesa tem. A gente fazia aqui no balcão, não tinha como. Aí eu vou botar um pouquinho de cebola. Não sei se o joelho vai deixar, né? Mas um pouquinho dos dentes de alho aqui amassados. Pitadinha de azeite Zuccardi. Um pouquinho de flor de sal para fazer aquela finalização maravilhosa. Bom, pessoal, temos nosso prato aqui.
Ele foi um polvo feito na pressão com arroz negro. Foi finalizado com flor de sal e azeite. O polvo tá bem macio. Mostra ele pra câmera, vê se você consegue cortar só com garfo. Vamos lá. Só com garfo, fiquei dando uma... É que ele tá com o arrozinho embaixo, né? Mas tá... O pessoal em dá pra casa cortar. acredita, mas tá bem macio. Deu pra cortar. Vou cortar. É aqui. Tá aprovado? Um brinde, então. Não deu nem tempo de eu morder, cara. Acho que por morder ele desfez na minha boca. Ó, Brinde aí. eu ofereci vinho, mas o convidado preferiu uma Coca-Cola porque disse que tem que trabalhar. Eu nunca vi isso como um problema, tá? Mas... brincadeira, gente. Só brincadeira, tá? Eu saio de aqui com um aprendizado também importante aí pra rever meus conceitos. E aí, Alex, quando a gente vai degustando aqui, você entrou, se eu não me engano, na Evo como o head de sucesso de cliente, certo? Uhum. E rapidamente você virou COO da empresa, responsável ali pelas operações. Como é que foi essa movimentação meteórica? Cara, eu acho que qualquer salto, assim, qualquer movimento de salto meteórico, assim, que eu vejo, ele normalmente tá ligado a duas coisas, assim, fit e timing. Ou seja, ser a pessoa certa na hora certa, sabe? Eu acho que isso conta muito. Obviamente, a gente não controla parte, principalmente no que tange ao timing ali, mas, cara, isso, na maioria das vezes, 90% das vezes tá ligado a isso, cara. Você ser a pessoa certa na hora certa. E acho que foi muito isso na Evo. Acho que na época a Evo tava com um desafio muito forte ali em experiência do cliente, né, e com o objetivo de melhorar indicadores de churn e de NPS. Cara, era muito o que eu tinha feito na WeWork com Labs, né, assim, depois do momento de reestruturação e tudo mais, cara, a gente precisou repensar toda a experiência do cliente, trazer eles para perto, né, ou escuta muito ativa e reestruturar todo o programa. E assim, cara, uma receita ali que eu acho que eu aprendi na prática dentro da WeWork e que eu apliquei na Evo e funcionou, assim. Então as coisas, elas aconteceram de forma muito fluida, né? Então, o primeiro ponto quando eu cheguei lá, cara, foi muito focado no time. Então era um time que tinha passado por algumas gestões, né, que estava um pouco machucado. Então foi um primeiro momento de ganhar o time, 2 primeiras semanas ali muito focado nisso. E aí depois, assim, cara, acho que a receita, aí eu falo receita de... Acho que receita de negócio. Mas que cara, assim, não tem como errar fazendo isso, sabe? Cara, acho que ouvir o cliente. Então, acho que eu separei ali, depois dessas 2 semanas iniciais com o time, acho que as outras semanas a minha agenda era tomada de reuniões com clientes. Assim, 80% da agenda era, cara, ouvindo o cliente, descendo lá e entendendo onde era o problema, da perspectiva do cliente, porque, cara, principalmente quando a gente é produteiro, né, tá muito do lado do produto, a gente sempre interpreta o problema nas lentes da empresa, assim, mas é muito bom ouvir do cliente, né, tá próximo disso. Então, esse segundo momento, assim, foi de ouvir muito cliente e, cara, tudo a partir daí depende dessa escolha. Cara, que problema você vai resolver? Se você erra aí, cara, tudo que você faz a partir de então dinheiro e esforço jogado no lixo, né? Então, ouvimos muito bem ali os clientes, cara, processos críticos. Então, assim, a gente tinha problemas, às vezes, cara, com renovação. Era um momento crítico ali do contrato e, às vezes, não tinha um processo muito claro já para começar o processo de renovação com antecedência. Então, olhei para todos esses processos críticos, ajustamos, trouxemos muito dado para conseguir entender melhor, antever o comportamento do cliente. E, cara, deu certo, assim, deu certo muito rápido, assim, acho que não tem muita coisa a dizer, assim, a não ser deu certo e a Evo, logo nesse momento, estava se preparando para uma estruturação maior de crescimento, uma nova tese de investimento, que seria o nosso próximo round ali que a gente teve. Então, assim, cara, eu tinha feito um ótimo trabalho, que eu reproduzi uma receita que tinha dado certo na WeWork, ele deu certo bem no momento que precisava reestruturar a diretoria. Então aí eu acho que eu estava pronto ali, tinha impressionado esses primeiros momentos, mas, cara, o time era incrível, as pessoas, né, o CEO na época que hoje nosso CEO global, cara, deu todo o apoio que eu precisei ali, mas foi isso. Aí você falou, bom, você assumiu como CEO relativamente rápido, ficou alguns anos e virou CEO do Brasil, Isso. Né? Fala um pouquinho disso também para essa mudança para CEO, como é que foi? E a Evo, ela é uma empresa
Originalmente é da onde? Ela é americana? Não, é uma empresa originalmente brasileira, Tá. especificamente de Vitória, Espírito Santo. Então, eu fui a primeira pessoa, inclusive, de fora ali de Vitória a entrar na Evo. E é uma empresa que agora a gente está, inclusive, internacionalizando, né? Fazendo nossa expansão internacional. Estamos aproximadamente aí em 15 países hoje. Legal. E montamos uma operação física na Holanda. A gente tem 2 pessoas lá na Holanda já, com uma empresa subsidiária. Então, hoje começamos capixabas ali, depois expandimos nacionalmente e hoje estamos indo para o mundo, né? E aí você tinha perguntado sobre como a questão, esse movimento, né, Você ficou alguns anos e assumiu como CEO, né? Como é que foi essa virada de chave aí? Legal. Acho que outro movimento que o timing me favoreceu muito, porque 2024 foi o ano de inteligência artificial, foi o ano onde, cara, a gente começou a desenvolver muitas iniciativas de inteligência artificial, eu capitaneei isso, né, consegui junto com o time ali fazer um bom trabalho junto aos clientes, desenvolvendo coisas novas de inteligência artificial, novos tipos de serviço, e aí a Evo, para internacionalizar, cara, a gente precisava do olhar do CEO global nesse momento, orientado para esse novo momento, né, para esse novo cenário. Cara, é tudo novo, assim, né? Pô, abrir uma empresa na Holanda é algo novo, conseguir operar lá é algo novo, contratar alguém é algo novo. Então, tipo, sou muito do olhar dele focado nessa expansão, e o olhar de dentro, num momento desafiador para inovação, porque, cara, é um momento que o ciclo econômico não favorece o investimento em inovação. A inovação não pega fogo, o que pega fogo é o core, então isso costuma migrar um pouco do orçamento para a eficiência operacional. Óbvio que a inovação incremental ajuda muito nisso, mas muitas empresas não enxergam, né, cara? Tomam decisões Existe ali. uma questão cultural de ver a inovação só como algo para o futuro e não algo que pode resolver agora, né? Exatamente, cara. Então a gente fez esse movimento e comigo focado, cara, em construir, né, enquanto o Luiz, que é o nosso CEO global, ele tá olhando para o futuro da Evo de forma global, com amplitude, o meu objetivo é olhar para o Brasil com profundidade. Então, cara, conseguir encontrar novas avenidas de crescimento aqui para a gente conseguir continuar liderando, acho que as transformações que a inovação precisa dentro do Brasil, né, a partir da nossa tecnologia, a partir dos nossos serviços. Então, a ideia foi muito essa, né? Dividir para conquistar, dividir os focos, conseguir olhar tanto com amplitude quanto com profundidade. Legal, excelente. Bom, vamos comer o prato, Bora. aproveitar um pouquinho. Voltamos em um segundo para quem está assistindo em casa, mas enquanto isso, não esqueçam de deixar seu like, comentar. A gente sempre aceita feedbacks, sugestões de pessoas que vocês gostariam de ver aqui no canal e até mesmo de temas. Então, aguarde e em alguns segundos estamos de volta. Bom, pergunta mais importante do episódio. Tá aprovado ou não tá aprovado o prato? Pô, aprovadíssimo, cara. Até perguntei ali se tinha espaço pra passar aqui de baixo, né? Fazer um estilo Ana Maria Braga, mas meu joelho não vai deixar. Mas, pô, animal, cara. Adorei o prato aí. Pô. Depois me passa a receita. Com certeza. Você vê que a gente tá, por enquanto, gabaritou. Até hoje ninguém falou que é ruim. Também se falasse a gente ia cortar, ia botar uma inteligência artificial pra não ficar bom, né? Então... eu troco a receita de negócio no final pela receita do povo. Né? Excelente. E vamos lá, assim, acho que é legal falar um pouquinho de projetos e valores. Vocês fizeram um projeto com a Três Corações, né? Uhum. Que eles saíram de um retorno de 1 milhão que eles tinham em inovação para 8 milhões. O que foi que... explica um pouquinho desse resultado, o que foi que vocês fizeram lá dentro? Sim. Cara, acho que a Casa Três Corações, ele é um cliente fantástico nosso. Tá com a gente em várias frentes. Eles têm o Cafeína Hub, né? Que é a área de inovação deles. E é um caso muito parecido com inúmeros clientes que a gente vê, assim, né? Cara, tem um potencial inovativo gigantesco na organização, milhares de colaboradores participando e, cara, assim, prontos para poder inovar e ajudar a empresa a atingir resultados ali. Mas, cara, sem o canal certo, sem um canal fluido, sem uma operação, né, que vai conseguir dar vazão a todo esse fluxo, né? Então, por exemplo, a Três Corações era um caso parecido com esse, né? É um caso exatamente assim, na verdade, mas que se repete em outros clientes. Cara, feedback pro colaborador, né? Um programa de ideias, um programa de empreendedorismo, ele é completamente ligado ao engajamento das pessoas. Cara, se você não tiver engajamento dos colaboradores no programa, cara, você não vai conseguir ter resultado, não adianta de nada, né? E aí quando você tem, por exemplo, um fluxo de ideias ali, né? Para gestão de ideias. E aí você não consegue dar vazão e trazer feedback para os colaboradores. Cara, ó, essa ideia não foi aprovada por conta disso, disso e disso. Né? E, pô, você perde engajamento dos colaboradores, né? Você não vai conseguir tracionar esse programa. Então, cara, para você lidar com essa vazão de milhares de ideias, conseguir dar feedbacks para os colaboradores, conseguir engajar eles,
você precisa de uma plataforma. Então a Três Corações tinha um processo um pouco mais manual, até tinha uma ferramenta, mas ela não tinha essa usabilidade, era muito back, né, focado no back-office do programa, né, então na gestão ali não tinha uma interface para os colaboradores se engajarem. O processo era manual em relação ao feedback também, então às vezes os colaboradores tinham que esperar muito tempo para ter um feedback sobre a ideia, pô, tá avançando de fase, não tá. Então, ontem, cara, assim, foram transformações que a gente fez na Evo. Cara, a Evo não vem cara, vai transformar totalmente a forma como você faz inovação. Cara, para muitas empresas tá ali, sabe? É só ajustar o processo, é só a gente conseguir trazer governança, conseguir trazer um processo, uma ferramenta que vai conseguir escalar os seus processos, e isso vai assim, mudar completamente a forma como a inovação acontece. Então a nossa ajuda para os clientes é simples, né? O principal, as empresas já estão fazendo, ou quando não estão fazendo, a gente ajuda com a nossa consultoria. Cara, é dar governança, sabe? Assim, é profissionalizar a área. Com a Três Corações foi assim. E, pô, eles tiveram acho que um ROI, né, foi um retorno líquido estimado de 8 milhões, um ROI de 17x, se eu não me engano. Cara, ou seja, cada R$1 que você investe no programa de inovação, você traz de volta para a organização 17. E isso se repete em vários clientes nossos, assim, que tem esse ROI 16, 17, 20x. Né? Então, cara, para que você vai investir, às vezes, em iniciativas de inovação? É importantíssimo, né? Você fazer os dois, é ambidestro que a gente fala, né? Mas, cara, por que você vai investir só em inovação de alto risco se você tem uma inovação que vai te trazer aqui, cara, 17x de retorno com baixo risco, cara? Não tem risco em você, sabe assim, pegar uma ideia de um colaborador, você falou, cara, viu, sei lá, uma rosca que ela tem um formato específico dentro do processo de produção e que, cara, ela quebra a cada 3 semanas. E isso tem uma parada de produção gigantesca e você perde milhões de reais com isso. O colaborador vai lá e dá uma ideia, cara, se essa rosca não fosse tão angulada, a gente diminuiria, um case real aqui de um cliente, né? Uhum. Cara, assim, a gente teria menos quebras e com isso menos paradas. Cara, 800 mil, 900 mil de retorno só com essa pequena ideia ali. Então não tem por que você não fazer isso, o risco é zero, cara, praticamente, de você ouvir o colaborador, via soluções e desenvolver isso em escala, né? Então, o case da Três Corações é e a gente está muito com esse objetivo de educar o mercado em termos de resultado, retorno. Cara, inovação, ela precisa gerar dinheiro para a organização. Seja por meio de receitas novas, seja por meio de saving, ela precisa gerar retorno para a organização. Então, é um processo de educação que a gente faz com todos os clientes ali e a gente vem mensurando junto com os clientes. O nosso time de consultoria de sucesso do cliente vai lá, cara, junto com os clientes, tem a reunião e faz o reporte junto com eles do retorno, e estamos com acho que ano passado a gente tinha uma meta de ter 1 bilhão de retorno por meio dos nossos clientes reportado. Né? Muitos clientes têm retorno, mas não reportam ainda, tal. Então tivemos 1 milhão. Cara, agora a gente vai por mais, sabe assim, acho que é conseguir educar os clientes para que eles também consigam enxergar a importância de medir esses resultados. Bem legal. E acho que uma das dificuldades que a gente tem com inovação é justamente metrificar o resultado, e ao mesmo tempo é extremamente importante. Mas esse dado que você trouxe, né, de 17 vezes de retorno para cada real investido no programa de inovação, pô, isso é muito legal. E ao mesmo tempo, eu imagino que isso vá além, porque isso é o que você conseguiu medir, mas existem impactos na inovação que você tem muita dificuldade de medir ou que o efeito é de muito longo prazo. Então eu imaginaria que o resultado é ainda maior se você considerar essas frentes aí que você não conseguiu metrificar adequadamente, né? Com certeza. A gente até chama, assim, quando a gente pensa principalmente em saving, você tem o hard saving e o soft saving, né? Então o hard saving é aquele custo que você realmente gasta, né? No geral, que se você vai ver o impacto geral, real na última linha. Então, cara, quando você desenvolve um novo tipo de solução interna inovadora e você deixa de contratar um fornecedor, né? Mas você também tem o soft saving, cara, que é aquele aumento de produtividade que não necessariamente, cara, você vai diminuir aquele FTE, aquele headcount, mas você vai deslocar a atenção daquele colaborador que antes estava direcionada para uma atividade que desgasta valor, que não gera valor para a organização, e aí você consegue migrar ele para uma atividade mais estratégica que gera mais valor. Então isso o CFO não vê. Mas é o soft saving, né? Aquele saving que realmente você vai gerar aumento de produtividade, às vezes está ligado a um tipo de soft saving que é o cost avoidance, né? Assim, às vezes é algum custo que você deixa, está muito ligado a desperdício, por exemplo, né? Algum tipo de custo que você deixa de ter por conta de alguma melhoria inovadora. Então, assim, a gente sempre fala para os clientes, cara,
ROI é uma coisa, né, o retorno sobre investimento, cara, pode medir o retorno, acho que de cada ideia, de cada projeto. Mas, cara, você tem muito ponto cego. Cara, mede o retorno do portfólio como um todo. Você tem muitas iniciativas que às vezes são importantes, são habilitadoras, né, para você conseguir, cara, pô, você tem alguma iniciativa que vai, as próprias iniciativas da área de gestão de inovação, né, cara, você não vai ter um retorno, sei lá, projetos de cultura de inovação da área de inovação, não vai ter um retorno sobre isso. Mas, cara, sem isso, os colaboradores não enviariam ideias, sabe? E aí você perde um potencial absurdo de inovação. Então, cara, você tem muito ponto cego em inovação e quando você mede o retorno como um todo, né, esse valor fica um pouco mais claro. Excelente. E agora falando um pouquinho de inteligência artificial, vocês que estão construindo, né, uma ferramenta de inteligência artificial ali, uma SLM, um conceito novo aí que eu aprendi hoje, e tem muita gente falando de inteligência artificial hoje. Eu acho que basicamente todo mundo está falando sobre, né? Só que a impressão que eu tenho é que pouca gente está usando de verdade ou usa de maneira muito limitada, assim. Então, qual é a diferença hoje? Como é que você enxerga empresas, né, nesse ponto de inovação que fazem mais um AI washing, né, que fala que está usando, mas não está usando nada, para empresas que, cara, realmente estão utilizando inteligência artificial para gerar resultado? Uhum. Cara, eu acho que assim, separando em duas partes, né? Primeiro o AI washing aí, eu acho que você consegue ver pela intenção do CEO, sabe, assim, ou da pessoa que puxa isso. Cara, é uma intenção que veio por meio de pressão. Essa pressão existe, cara, o tempo todo, assim, né? A gente conversa com muitos CEOs e diretores, cara, essa pressão existe. Existe a pressão que vem do board, que precisa utilizar a inteligência artificial. Aí o CEO vai lá e faz a pressão no CTO. E aí o CTO tem, às vezes, cara, assim, tem orçamento, mas não tem um roadmap específico, não sabe o que fazer, né? E, cara, assim, tem muito disso acontecendo, muito disso acontecendo. Pra gente botar AI só por botar, só pra falar que tem. Só por botar, cara, assim, e tudo bem, cara, eu enxergo um benefício. É melhor as empresas se movimentarem por conta de uma pressão do que não se movimentarem, né? Mas pra gente é uma oportunidade. O que a gente descobriu? Que boa parte do orçamento de inovação tá migrando pra IA. Então é como se fosse, cara, assim, é um sobrenome que a inovação ganhou ali, IA, cara, muitas áreas de inovação. Cara, assim, esquece Discover, cara, esquece isso. Cara, vamos fazer iniciativas focadas em IA. E aí a gente até tem clientes, cara, que a gente viu, diretoria de inovação e IA. Era uma gerência de inovação que respondia direto pro presidente. Cara, a gerência de inovação começou a responder direto pro CTO, pro superintendente de tecnologia. Então, esse movimento existe esse AI washing. E, cara, eu tô tentando olhar o mercado, acho que o movimento como um todo de forma positiva, assim. Eu acho que tem muito disso acontecendo, sim. Muito CEO que, cara, só tá fazendo pressão ali. Cara, as áreas estão se movimentando, as empresas estão se movimentando, né? Agora, cara, quais são as empresas que vão conseguir resultado real a partir disso e as que não vão conseguir? Eu acho que isso vai ficando claro à medida que o tempo passa, sabe? Assim, as empresas que começaram puramente por conta da pressão, sem uma estratégia, cara, não vão conseguir retorno. Tipo assim, estratégia de A não é uma soma de caso de uso, cara. Assim, você não vai ter uma estratégia. Assim, você simplesmente começar a fazer um monte de caso de uso de A, cara, é ótimo, assim. Eu prefiro que tenha um AI washing no início. Comece de alguma forma, sabe? Assim, tem alguns casos de uso do que não. Mas, cara, isso tem um limite. Sabe assim, cara, você pode, vou fazer um monte de caso de uso aqui, uma IA aqui no jurídico, outra IA aqui não sei o quê. Cara, isso não vai pra frente. Então, assim, a gente viu muito disso e ajudou muitas empresas, inclusive, cara, vamos montar uma estratégia de inteligência artificial, uma estratégia que realmente vai direcionar você para um cenário onde, cara, a gente vai conseguir criar diferencial competitivo real com inteligência artificial. A inteligência artificial, assim como a inovação, cara, não pode ser um fim por si só. Cara, é um meio, sabe? Assim, você fala, cara, não, eu faço inovação, ponto. Ah, não, eu desenvolvo inteligência artificial. Contratei o GPT pra todo mundo ali. Cara, legal, ótimo. Daqui 2, 3 anos, cara, assim, não vai ter virado nada. Sabe, assim, o diferencial é aquelas que enxergam, de fato, isso como um meio para geração de valor real pro negócio. Cara, eu quero desenvolver inteligência artificial porque o meu produto o meu produto aqui ele é altamente dependente de margem, eu quero diminuir os custos, e aí eu vou utilizar a inteligência artificial para isso. Cara, é um instrumento de negócio, sabe? Então, assim, pelo discurso do CEO, a gente consegue ver, né, cara, qual que é o horizonte de tempo que realmente vai demorar ali para gerar resultado ou para as iniciativas morrerem, né? Legal. Não, excelente. E falando de planos futuros, né, uma coisa que eu sempre gosto de trazer aqui para discussão no podcast, eu acho que toda empresa tem que
Ao mesmo tempo, eu sou muito cético sobre previsão. É muito difícil, mas eu entendo também a necessidade de tê-la para você ter um plano do que fazer. Óbvio que ele vai mudar muitas vezes, né? E no ano passado, se a minha pesquisa não me engana, vocês faturaram cerca de 20 milhões de reais. Uhum. O que vocês têm de planos de crescimento e de faturamento para os próximos 5 anos, ali até 2030, 2031? Cara, tem pra 2028, pode ser? Pode ser. Cara, a resposta é 40-40-20. Esse assim, o nome do objetivo estratégico nosso para 2028 é 40-40-20. O que significa isso, né? É 40% de crescimento, 40% da receita vindo do internacional de moeda forte e 20% de EBITDA. Então é assim que a gente quer chegar em 2028. Essa expressão, cara, a gente adorou porque é um instrumento até de endomarketing, né? Acho que o pessoal comprou, o pessoal fala, né? 40-40-20. Então fica na cabeça de todo mundo, né? Ninguém nunca esquece essa linha de chegada que a gente está buscando. Então, esse é o caminho que a gente está buscando chegar em 2028. Quais são as avenidas de crescimento que a gente está utilizando para chegar lá? Cara, a primeira é o próprio internacional ali, né? Então, a utilização da nossa operação física dentro né, ali na Europa. Mas, cara, a inteligência artificial, eu acho que dentre as outras avenidas, é aquela que perpassa por todos os elementos, pelo 40, pelo 40 e pelo 20. Então, assim, cara, 40 é o crescimento. O crescimento da Evo, cara, assim, a gente entende que está totalmente ligado à inteligência artificial. Então, tudo que a gente vem desenvolvendo, inclusive no FINEP, vai gerar novas funcionalidades, um novo modelo de SaaS. A gente sabe que o SaaS também vai se transformar completamente, né? Então, a gente já está olhando para isso, para essa transformação. Nosso crescimento, daqui para frente, ele está muito mais pautado nessa nova forma de fazer SaaS e não mais nesse modelo antigo. Então, cara, nosso crescimento está totalmente orientado a esses lançamentos que a gente vai fazer de inteligência artificial. Esse eu não posso trazer ainda, mas acho que em breve a gente vai fazer um baita de um lançamento aí. Cara, em relação ao EBITDA, né, a eficiência, a gente contratou uma consultoria para nos ajudar a fazer uma transformação cultural dentro de casa relacionada à inteligência artificial. A gente tem uma inteligência artificial própria ali que foi desenvolvida, né, para os colaboradores utilizarem são chats realmente ali, agentes que eles criam para poder utilizar com segurança, mas a gente criou um programa de Black Belts de inteligência artificial. Então a gente formou os colaboradores, né, em ferramentas como N8N, Lovable e todos, enfim, vários modelos de inteligência artificial para construírem soluções próprias, todos eles conseguirem desenvolver soluções para tornarem os seus né, trabalhos mais eficientes. Então esse número está sendo apurado ainda, mas a gente está medindo o ROI estimado aí desse projeto até então. Cara, a gente teve uma transformação cultural, soft saving, né, que eu já posso dizer, gigantesco. Então tem uma transformação cultural forte da Evo já em relação à inteligência artificial, mirando ser uma empresa que consegue fazer, né, cada vez mais com o que a gente já tem hoje de colaboradores. Então acho que a inteligência artificial é muito focada nessa questão do EBITDA e também no internacional, cara. Assim, o internacional, que a gente já percebe assim, no internacional, cara, sempre que a gente consegue chegar, né, nas oportunidades ali, a gente tem uma grande chance de vencer. Porque os diferenciais que a gente já vem construindo na ferramenta com inteligência artificial, cara, assim, são world class, né, assim, cara, são realmente muito relevantes. A inteligência artificial é um caminho de diferencial pra gente lá fora. Então, dentro dessa avenida de crescimento internacional, a gente está apostando muito também na inteligência artificial para construir um diferencial frente a soluções que já existem, né, assim, cara, soluções europeias. Então, pô, por que uma empresa que já utiliza uma solução europeia lá fora vai contratar uma solução empresa holandesa? A gente abriu a empresa de fato lá, né? Sim. Mas, cara, assim, a Europa ainda, cara, assim, você vai conversar com uma empresa europeia, ainda é um sotaque, cara, latino-americano, ainda então, cara, você precisa construir diferenciais claros ali, né, para a empresa mudar de solução, por exemplo. Então a gente vem tendo a inteligência artificial aí como um dos principais caminhos nesse sentido. Não, excelente. Só me recapitula, 20% é margem EBITDA, 40% é receita do exterior e os primeiros 40% são? Crescimento Ano a ano. É isso. Isso. Tá bom, então daqui a 3 anos você está falando de mais do que dobrar, quase triplicar a receita, é isso? Sim, Chegar nos 50, 60 milhões em 2028. Exatamente. É isso. Show de bola. Bom, estamos caminhando para o final, lembrando para você deixar seu like, seu comentário com sugestões, feedbacks e elogios. Elogios especialmente são muito bem-vindos também, tá? E agora a gente chega na parte, efetivamente, da pergunta mais importante ali, junto com se o prato foi aprovado ou não,
que eu queria entender é quais são as receitas do seu negócio. Então, o que você vê que é o diferencial da sua gestão, o diferencial da Evo, o que você faz para a empresa ser bem-sucedida? Cara, primeiro, ó, lembrando que eu vou trocar pela receita do polvo, né? Então, Tá bom, tá anotado ali. cara, assim, o primeiro ele é um pouco clichê, mas tipo de clichê, quanto mais você vai passando por dificuldades e crescendo, você entende o quanto é relevante são as pessoas, cara. Assim, acho que a gente até inclusive subestima a importância das pessoas para um negócio dar certo, assim. Então, cara, ter a cultura certa, sabe, vai te levar a ter os resultados certos. Então, as pessoas certas, eu acho que, cara, assim, não ter espaço para tipo de perfil, tipo de comportamentos que não fazem sentido dentro daquilo que você quer construir. Então, cara, cada pessoa conta muito, assim. A gente hoje, a Evo tem pouco mais de 100 colaboradores. Cara, assim, cada pessoa é 1% do negócio, sabe? Então faz muita diferença, assim, cara. Continua próximo das pessoas, não importa quanto o negócio cresça, assim, cara. É muito mais fácil você escalar produto, canal de distribuição, canal de aquisição, do que escalar cultura. Escalar cultura, cara, é algo muito difícil. Eu não tenho a receita para isso, especificamente, se alguém tiver aí super aberto, mas, cara, cuidem da cultura, sabe? Enquanto vocês... É muito fácil perder. A gente sempre fala, às vezes, caraca, nossa, a Evo de 2 anos atrás, agora as coisas eram muito mais fáceis para fazer isso, para fazer aquilo, agora parece que tem uma burocracia. E, cara, assim, isso contamina o negócio, assim, sabe? Sim. Então, cara, cada pessoa conta muito, assim. Então escolha muito bem as pessoas que estão com você. E a segunda, acho que no caso da Evo, o mercado de SaaS B2B Enterprise... Você falou todas as siglas aí. Todos os adjetivos possíveis. Cara, assim, é um mercado que ele vive um conflito conceitual, assim, porque... Você pensa num SaaS B2C, né, cara, que a gente, sei lá, um SaaS ou até, cara, plataformas digitais mesmo, Netflix, um iFood, cara, assim, é diferente você lidar com o consumidor final, você lida com uma massa de dados, né? Com dados que vão predizer comportamentos. Cara, quando você tá lidando com empresa, cara, grandes empresas, cara, sempre demandaram, são complexas, né? Sempre demandam personalização, cara. Sempre demandam produtos e serviços feitos sob demanda. Por isso que corporate, cara, é muito mais fácil pagar muito bem por um serviço do que por um usuário de um software, né? É sempre mais fácil você convencer ela a pagar um serviço, justamente pela cultura, cara, de personalização, muita complexidade e tal. Então, cara, enquanto isso, você tem um conceito das startups B2B, cara, tentando escalar, tentando fazer produtos de prateleira para conseguir escalar, tudo mais, e as companhias tentando ter o máximo de personalização possível. Cara, essa conta não fecha, assim, sabe? Você não consegue escalar porque muita personalização, e as empresas nunca ficam 100% satisfeitas porque elas não têm a personalização que elas precisam. E eu acho que na Evo a gente sempre teve um cuidado especial com isso, assim, sabe? A gente sempre, apesar de ser um SaaS, apesar de estar sempre buscando escala, a gente sempre teve um customer service, assim, uma proximidade com o cliente muito forte. Muito forte. Então, cara, beleza, vamos escalar, mas sempre ouvindo os clientes, sempre encontrando uma fórmula onde a gente conseguia ouvir o cliente, estar próximo do cliente e levar isso em consideração em todos os nossos movimentos, né? E agora a inteligência artificial, acho que ela vai resolver, acho que esse problema de vez, porque escala e personalização sempre foram inimigos mortais, né? E acho que a IA agora ela consegue colocar esses dois na mesma mesa para conversar, e mais do que nunca. A gente já vinha... Cara, se a gente preferia 1000 vezes continuar crescendo no ritmo que a gente estava, mas com essa proximidade que a gente tinha com o cliente, né, e esse nível de satisfação que a gente estava com o cliente, do que simplesmente, cara, começar a fazer uma solução, né, completamente de prateleira aí, que, cara, ia ter um churn gigantesco, que os clientes de fato não ia transformar e gerar resultados reais para eles. Então, eu acho que agora com a IA, principalmente, o nosso projeto é conseguir resolver de vez isso, sabe? Conseguir crescer, né, globalmente, internacionalmente, mas continuar próximo, continuar gerando soluções sob medida e personalizadas aí para os nossos clientes. Não, excelente. E se estava falando de cultura, né, a dificuldade de manter a cultura no longo prazo, eu estou lendo agora o livro do Reed Hastings, que é o CEO do Netflix. Sim, Quando o Netflix, ele fala, a regra é não ter regras. Explicando como é que ele conseguiu fazer a cultura da Netflix
ao longo de décadas, permanecer tão forte. Hoje é uma das culturas mais admiradas que você tem, né? É caso de estudo no Vale do Silício, sobre como ele foi tirando regras e controles e, ao mesmo tempo, permitiu que as pessoas tivessem mais independência e controle às próprias pessoas, né? Ou seja, eles cresceram sem aumentar a burocracia. É um livro que super vale a pena, inclusive é um que está na lista para a gente gravar conteúdo sobre, né? A gente tem em breve. Se bem que acho que quando esse episódio for ao ar já vai ter saído um dos nossos episódios sobre livro. O próximo é o do Reed Hastings, então se inscreve no canal para receber essa notificação quando sair. E, Alex, muito obrigado pela sua presença. Foi um bate-papo, poxa, super proveitoso. A gente conseguiu falar com um expert em inteligência artificial. Acho que são pouquíssimas pessoas que de fato estão montando, né, uma inteligência artificial aqui no Brasil. Então foi muito bom esse bate-papo. E se as pessoas quiserem te encontrar, onde é que elas podem te encontrar nas redes sociais? Legal, não, eu que agradeço aí o papo, foi super massa, papo com profundidade, aquele que a gente realmente gosta e é prazeroso. Quem quiser me encontrar aí, principalmente no LinkedIn, Alex Ribeiro Júnior, Aivo, provavelmente vocês vão me encontrar. E também no Instagram, @AlexRibeiroJR. Boa. E para quem quiser mais conteúdos de empreendedorismo e gestão, @Felipe Spritzer ou Receitas de Negócio no Instagram. Também estamos no Spotify e no YouTube para você igual assistir o podcast, ou assistir ou escutar enquanto está fazendo um exercício ali na academia, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, Alex. Um prazer enorme. E, pessoal, até o próximo episódio.